Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas precisavam de um apoio e uma certa garantia de que as atrocidades cometidas e as dificuldades enfrentadas naquela época não fossem acontecer novamente. Elas precisavam acreditar que o mundo não iria cometer o mesmo erro no futuro. Para isso, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela é uma organização que tem como objetivo a cooperação em relação ao direito e segurança internacional, o desenvolvimento econômico, aos direitos humanos e à paz mundial. Logo, os seus propósitos foram os gatilhos necessários para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, embora não seja juridicamente vinculativa, foi aprovada pela Assembleia Geral em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Alguns artigos presentes nessa declaração são: artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Artigo 8. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. A starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. This is a story about human rights. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. É certo que o peso que esses artigos têm na sociedade atual é muito grande. Ajudou e ajuda muitas pessoas a conseguirem seus direitos e viverem um mundo melhor. Mas nem sempre esses artigos são seguidos à risca. Isso é perceptível em muitos casos que acontecem pelo mundo todo, inclusive no Brasil, que apesar de ser um país membro da ONU, não segue exatamente as orientações citadas nos artigos. E podemos enxergar isso quando vemos casos em que pessoas são presas somente porque sua cor ou classe social já são motivo para ser alvo de suspeita, o que vai totalmente contra o artigo 7, onde diz que todos são iguais perante a lei. Já em relação à violação do artigo 8, muitas vezes vemos essa situação perto do nosso ciclo social, como quando uma criança sofre maus tratos dos pais ou dos familiares e não é ouvida, ou quando uma mulher denuncia o marido por agressão e não é atendida. Um exemplo disso é um dos casos chamado Gabriel Fernandes. Não um caso brasileiro, mas mostra a realidade de muitas crianças brasileiras. Gabriel morava com a mãe e com o padrasto e sofria constantes agressões e sessões de tortura. Antes de ser assassinado, ele, sua professora e alguns de seus familiares pediram ajuda de assistentes sociais e fizeram denúncias. Policiais visitaram várias vezes o apartamento onde ele morava e, mesmo assim, ele nunca obteve ajuda. Todas essas irresponsabilidades levaram à morte. Já os artigos 9, 10 e 11 são alguns dos mais violados hoje em dia. Pois é, nós vemos muitas pessoas sendo julgadas injustamente. Um retrato disso é o filme Monstro, que retrata o caso de um adolescente que se envolve em um roubo que termina em morte e, apesar de ter tido direito ao julgamento, foi preciso provar sua inocência perante de um sistema de justiça que já o condenou. Em relação ao artigo 12,
vemos casos de pessoas tendo seus dados pessoais vazados na internet. Sim, sejam mensagens, fotos, vídeos ou áudios, e até mesmo quando a pessoa mexe em objetos pessoais que não são seus, sem permissão. E isso é considerado violação do artigo 12, uma coisa que ocorre muito hoje em dia e nem sempre os autores dessas atitudes têm as consequências que merecem.